Arro pessoal, muito boa noite, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para a gente falar sobre a poderosíssima Lua em Escorpião, Lua nova em Escorpião, que vai acontecer nessa madrugada. Então, tomara que você esteja vendo ao vivo, né, para você poder pegar todas as dicas, as coisas que a gente vai conversar aqui, mas mesmo que você esteja vendo depois, essa Lua vai reverberar até a próxima Lua nova, ou seja, pelo menos aí quase um mês até a gente chegar à Lua nova de Sagitário. Estou fazendo essa live já à noite, né? Para mim, quase, né? Imagina que para mim 7 horas é quase como se fosse meia-noite para a maioria da galera, porque eu acordo entre 3:30 e 4 da manhã. Mas estou aqui para a gente poder conversar sobre essa lua nova fantástica que acontece nessa madrugada. Flaviana, bom dia, boa noite. Falando bom dia, porque eu estou acostumado com bom dia. Boa noite, seja bem-vinda. Quem está por aqui vai dando os coraçõezinhos para dar uma despertada nessa live. Clica no aviãozinho, manda para alguém que possa se interessar também por esse assunto. Quero deixar também aqui o recado, você que está chegando aqui agora, que não me conhecia, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, é via áudio e ele vai para o canal do Telegram e para o Spotify. São 2 canais gratuitos, você pode seguir nos 2 ou você pode escolher um. Eu sugiro estar nos 2, né? E aí todo dia você recebe uma reflexão astrológica. Inclusive amanhã mandarei também a reflexão astrológica, o astral do dia de quinta-feira. Carol, seja bem-vinda. Então, só para dar esse recado, né? Se você gostar do que a gente conversar aqui fica um pouquinho mais longo, né? Porque é uma live, eu vou analisando o mapa inteiro da Lua Nova, mas todo dia de manhã você pode receber ali de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, né? Tem dia que é coisa rápida, tem dia que eu estou mais inspirado, falo mais coisa, mas todo dia tem uma reflexão astrológica e falando sempre tudo o que está acontecendo no céu. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Estou aqui com meu difusor com gengibre para dar aquela energia, né? Para eu poder conseguir fazer essa live aqui para vocês, embora eu já esteja no modo desligando os motores, mas estamos aqui para a gente poder conversar. Então vamos lá, pessoal. Estou com o mapa da Lua Nova em Escorpião aqui na minha frente. Na verdade, eu estou com o mapa de agora, né? Deixa eu colocar o mapa da Lua Natal. E agora estamos fazendo essa live com o Gêmeos no ascendente, né? Olha lá, eu escuto tem uns 3 anos todos os dias. Muito bem. Eu sei que tem gente que já ouve faz tempo, né? E faz um tempão que eu faço esse trabalho, né? Faz um tempão. Inclusive, até curiosidade, né, para todo mundo, essa questão de mandar áudio todo dia, né, que foi uma disciplina que eu criei, eu falei, eu quero mandar todo dia, domingo a domingo. Eu fui testando formatos. Live eu não conseguiria fazer todo dia, assim, de jeito nenhum, né? Porque, enfim, tem várias questões. E eu encontrei um formato que, assim, foi perfeito para mim, que é o formato de áudio, né? Então, no formato de áudio, eu basicamente pego o celular, talvez não tenha a melhor produção, porque não tem edição, só para você saber, não tem edição. Eu simplesmente pego, coloco o gravar no celular, converso ali e pronto, parei. E aí mando o arquivo puro, né? Não tem edição, não tem nada disso. Então assim, talvez fique um pouco baixo, algumas pessoas reclamam, ao longo do tempo eu espero que eu vá melhorando isso também. Mas edição, eu acho que eu não sei se eu vou querer um dia ter edição não, eu gosto de mandar a conversa pura. E aí, esse formato de áudio realmente me permitiu fazer todo dia, todo santo dia, eu mando uma reflexão. E aí, desde então, já faz uns anos, eu estou nessa disciplina e está muito legal. Vamos lá, então, falar sobre a Lua Nova de Escorpião. Agora já estou com o mapa aqui na minha frente. É uma pena que na live do Instagram não tem como vocês acompanharem o mapa, mas eu vou descrevendo o mapa para vocês. Eu já anotei tudo aqui também, né? As minhas lives são baseadas nos poucas anotações que eu vou fazendo aqui para a gente seguir um fluxo, mas muito vai vindo de intuição que a gente vai conversando. Então teremos uma Lua Nova em Escorpião que vai acontecer agora, né, nessa madrugada, exatamente às 3h47 da manhã. Ou seja, eu, como já sei o horário que eu acordo, provavelmente estarei acordando no momento da conjunção de Sol e Lua. Então eu posso ainda acordar e dar um bom dia para Sol e Lua que estarão se unindo no céu naquele lindo casamento alquímico. Isso vai acontecer no signo de Escorpião, bem no finalzinho de Escorpião. Eu diria, pessoal, já tenho falado nos áudios, né, que essa temporada de Escorpião de 2025 foi muito abençoada, principalmente nesse final, né? Inclusive pessoas que são, né, do chamado terceiro decanato, ou seja, dos últimos dias de Escorpião, estão recebendo essa bênção nos mapas de aniversário, né? Comenta aqui, se você é de Escorpião e já fez a sua revolução solar, você sabe que você está pegando
toda essa fluência, toda essa beleza que está nesse mapa aqui que a gente vai conversar para o seu ano. Então, escorpiões dos últimos dias, aproveitem que vai ser um ano bem interessante. Claro que tem que olhar o mapa da revolução inteira, tem que olhar todas as outras coisas que estão acontecendo também, né? A progressão lunar, os trânsitos que estão acontecendo no momento, mas quem é do final de escorpião está pegando essa bênção para o ano inteiro. Porque sim, é uma bênção, pessoal. A gente está terminando a temporada de escorpião com nada menos do que um chamado grande trigo, num aspecto de poder, né? Envolvendo um monte de planeta, envolvendo ali Júpiter, envolvendo Netuno, envolvendo Saturno, envolvendo ali Mercúrio agora, né? Envolvendo um monte de planeta. Se o ascendente escorpião vale, assim, vale no trânsito, mas para quem tem o Sol em escorpião, o que acontece? Quando a gente faz aniversário, se congela aquele mapa do momento para o ano. Né? Então por isso que quem é do final de escorpião, quem é dos últimos dias de escorpião, tem pego esse mapa, né? Então, pega esse mapa que está nesse momento, congela para o ano inteiro. Então, quem tem aí o Sol no final de Escorpião está tendo esse benefício, né? Então, o que a gente tem hoje, né? Essa lua nova acontecendo na madrugada, novamente, talvez, né, em alguns países aí que tem fusos horários diferentes, talvez ainda seja hoje para a gente aqui no Brasil. Nós vamos virar o dia, né? Vai chegar a quinta-feira e 3h47 da manhã a Lua faz conjunção com o Sol, Mercúrio está junto, enfim, e forma esse mapa lindo da Lua Nova. Mas assim, é um mapa com muita energia, né? Então muita coisa pode estar acontecendo. Eu estou me recuperando ainda da semana passada, né? Confesso que ainda não estou, né, 100%, enfim, sei lá, hoje eu estou 40% da energia me recuperando da semana passada e quero dizer, não, vou fazer todo o meu melhor para dormir hoje também muito bem, ter meus insights nos sonhos e acordar muito bem amanhã. Aliás, no astral do dia de hoje, eu comentei sobre uma combinação linda que eu fiz, que foi incrível, de passar sândalo aqui no terceiro olho, passar o óleo de rosas aqui no rosto, enfim, e passar a colocar lavanda no travesseiro. Que combinação, pessoal! É realmente uma magia para você poder dormir bem. Bom, vamos lá. Lua nova no signo de Escorpião. Como sempre, eu vou passando aqui, porque, queira ou não, essas lives são mini aulas, micro aulas de astrologia, né? Eu vou lembrando algumas coisas. Eu sempre gosto de falar por que eu estou falando tal coisa, né? Eu não vou falar só, vai acontecer isso, isso, aquilo. Eu falo, esse é o movimento astrológico e trago a reflexão. Esse é o movimento astrológico e trago a reflexão. Então, de certa forma, quem está acompanhando sempre acaba se familiarizando, acompanhando, né? Entendendo um pouco mais do que é astrologia. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não sabe, Lua Nova é o momento em que a Lua se encontra com o Sol. Né? Então a gente tem aí a dança dos planetas que estão ali, né, vagando pelo universo. No mapa natal a gente vê isso de forma gráfica muito interessante. Os planetas vão girando em volta do nosso mapa natal e cada um tem a sua velocidade. Né? Então a Lua ela é mais rapidinha. O que acontece? Periodicamente ela alcança o Sol e forma-se uma conjunção entre Sol e Lua. E essa conjunção marca um início. Né? Então, sempre que os planetas se fazem conjunção, eles se unem, como cada um tem a sua velocidade, nenhum deles tem a velocidade igual, cada um tem uma velocidade um pouco diferente, quando eles se encontram, o mais rápido continua a sua jornada e significa que se iniciou um novo ciclo dessa dança desses planetas. Todos eles fazem isso, inclusive fazem com o nosso mapa natal. Hoje mesmo, na caixinha de pergunta, eu respondi sobre uma pessoa que tem Lilith em Escorpião, ou seja, a Lilith do céu acabou de fazer uma conjunção, ou ainda vai fazer uma conjunção com a Lilith da pessoa. A pessoa está vivendo um aniversário, uma revolução de Lilith, um momento mais poderoso, né, para ela trabalhar Lilith na vida dela. E isso acontece, por exemplo, né, novamente falei da Revolução Solar, o mapa do aniversário, quando o Sol, né, do trânsito toca o nosso mapa, nosso Sol natal, inicia um novo ciclo. E no caso dos ciclos que a gente vê entre planetas, que teremos um incrível em fevereiro de 2026, né, de planetas bem lentos, bem marcantes, mas em termos cíclicos, a dança mais que a gente observa, mesmo quem não é da astrologia, acaba observando, é a dança do Sol e da Lua. Por quê? Porque não tem ninguém que não observe a fase da Lua no céu. Então, quando a Lua está nova, a Lua está sumida, ela está escura. Por quê? Porque ela está juntinho com o Sol. Então a gente não vê a Lua nova. Quando estamos na fase crescente, a gente começa a ver ali metade da Lua iluminada.
quando temos a lua cheia, que mais chama atenção, obviamente, né? Temos a lua inteirinha iluminada porque o sol está oposto. Depois temos ali a lua minguante, também metadinha iluminada, e volta-se a lua nova. Então essa dança do sol e da lua é muito marcante. Todos os povos acompanham, né? Seja quem acompanha a astrologia ou não. Né? Porque isso marca no céu, isso reflete nas plantas, isso reflete no nosso humor, reflete em tudo. Então uma lua nova fala para a gente sobre inícios. Inícios. Então a gente tem aí a oportunidade de iniciar coisas, a oportunidade de falar, quero algo novo. E nesse caso, temos um início potencializado, um início muito poderoso. Né? A Lilith está a quantos graus de Escorpião? Vamos ver aqui. Né? No momento da lua nova, a Lilith está aqui, ó, no grau 26 de Escorpião, 26 e 34 minutos, ou seja, a Lilith participa da lua nova. Né? A Lilith está ali numa conjunção até forte com a lua nova. Então, aliás, bom que você perguntou, porque eu não anotei Lilith aqui, mas já saibam que, vou colocar, eu só coloquei que ela está aqui, né, em Escorpião também, mas ela está numa conjunção forte. Então, esse é um período, embora seja finalzinho do ano, né, onde a gente pode marcar inícios. E assim, como é Escorpião, eu diria que seriam inícios de transformações. Inclusive, a chamada, né, para essa live que eu coloquei nos stories, eu fiz aí uma imagem de uma fênix com raios e ondas, né, de mar assim em volta dela. Por quê? Porque essa lua nova em Escorpião está fortissimamente influenciada por Urano, os raios, né, e Netuno, as ondas. Então a gente pode ter um início, um grande início de muitas transformações. E todos os assuntos escorpianinos que a gente vai falar aqui. Eu anotei bastante coisa em Escorpião para a gente ir trazendo. E falando em Escorpião, uma lua nova também representa aquele momento onde a gente pode acessar o maior poder do signo. Por quê? Porque os dois luminares, Sol e Lua, pai e mãe cósmicos, o Yang e o Yin, né, que estão ali no céu, os dois estão no mesmo signo. Então esse é o momento do ano onde a gente tem o maior poder de Escorpião. E como eu falei, né, cada ano é um pouco diferente. Nesse ano é como se o universo escolhesse um potencial enorme. Eu diria que assim, o clã da água, pessoal, o clã da água. Quem é o clã da água? Câncer, Escorpião e Peixes. Os 3 signos de água é o clã da água. Esse clã da água ele está dominando no céu. Né? Se eu olhar aqui o mapa, né, depois eu vou colocar uma foto, né, vou mostrar, vou apontar isso lá nos stories. O elemento água ele predomina totalmente. Totalmente. Os outros elementos eles meio que ficaram apagados. Né? Tem ali um Martezinho ali no Sagitário, né, um Plutão ali em Aquário, mas assim, o elemento água é o que realmente dominou, até porque aqui no Brasil, né, para quem é do Brasil, mesmo que você esteja fora, aqui no Brasil você tem a sua raiz, né, o próprio ascendente do mapa ficou Escorpião. Então é como se o universo realmente quisesse que a gente acessasse todo o poder do signo de Escorpião. E não é só para quem é de Escorpião, é para todo mundo. Todo mundo nesse momento tem uma possibilidade de acessar essa energia escorpionina que é maravilhosa. A Bárbara falou, ó, pegou bem no ascendente essa lua nova, maravilha, ou seja, é o momento de você renascer, literalmente, né? Já que pega o ascendente, né, trazer um novo, trazer uma nova energia para o corpo, para a aparência, como você vai para o mundo, muito interessante. Né? O próprio ascendente fala de inícios, né? Então uma lua nova falando de início, o ascendente falando de inícios. Né? Eu vou desligar esse gengibre porque ele está muito forte. E eu, como pessoa altamente sensível, já chega de gengibre, senão eu vou ficar muito agitado aqui. Então estamos no momento de acessar o poder do signo. Né? Vamos pegar todos os temas de Escorpião aqui, que eu anotei bastante, e a gente pode puxar isso aqui para a gente. E claro que, de forma até simbólica, né? Poética, enfim, a Lua Nova representa o casamento alquímico do Sol e da Lua, né? O casamento do rei e da rainha. Eu sempre falo que eu gosto muito de um pranayama, né, que a gente usa no Tantra, que é o Nadi Shodhana. Por quê? A gente tem, fazer uma explicação rápida, né? A gente tem canais aqui pelo corpo, tem o canal Ida, o canal Pingala, e aí um representa o Sol, outro representa a Lua, tem o canal do meio que é Sushumna, e é por ali que Kundalini, a famosa Kundalini,
sobe. E esses canais eles fazem o que? Distribuem o prana pelo corpo. Né? E assim, novamente, estou falando de Tantra, mas entre astrologia. Um canal é solar e o outro canal é lunar. No geral, a gente tem o quê? A gente tem, a cada 2 horas, vai mudando. Né? A gente respira mais por uma narina, depois respira mais por outra narina, isso tende a ir mudando. E quando a gente tem aqueles breves momentos de inspirar pelas duas narinas de forma igual, vem o momento Sushumna, né? Que seria momentos ali de grandes insights e de até de possíveis iluminações. Então o Nadi Shodhana, ele faz o quê? Ele vai equilibrando, né, esses dois canais e a gente vai limpando e purificando os canais. E aí você equilibra Sol e Lua. Né? Então se você quer equilibrar Sol e Lua em você, né, inspira por uma narina, segura, solta pela outra, inspira, solta. E assim vai. Claro que aqui eu fiz muito rápido para demonstração, mas você vai fazer disso um ritual, né? Você vai fazer disso um processo. Então é maravilhoso, é o casamento alquímico de Sol e Lua que acontece no céu nesse momento. Tem o Júpiter no grau 14 de Escorpião e Plutão no grau 27. Olha só, interessante, ó, porque essa lua nova cai em cima do seu Plutão, né? Praticamente por grau exato, ela vai ser no grau 28. E aí depois eu vou falar, ao longo dessa live eu vou falar, você que tem seu mapa, olha ali, se você tem planetas em Escorpião, e especialmente próximos do grau 28, e qual é a área da vida que essa lua vai tocar. Né? Então, você já tem aí um sinal de que o seu Plutão vai ser ativado, pode ter um nascimento de poder imenso ali. Né? Agora vamos lá, é todo esse início, esse poder escorpionino, esse casamento alquímico, o que Escorpião pode trazer para a gente? Né? Qual que é o trabalho de Escorpião? Primeiro, é um signo fixo do elemento água, então ele trabalha muito as emoções. E o ser humano é extremamente emocional. Né? Então, quando as emoções estão desreguladas, a gente está perdido. Né? Por isso que eu adoro esse óleo aqui, eu sempre falo para todo mundo. Aliás, hoje eu recebi um e-mail muito legal da Duterra, depois eu vou compartilhar nos stories. Esse mix aqui é o Adaptive, que eu vou aproveitar e passar um pouquinho aqui em mim, porque ele já vai trabalhando aí até o sono. Esse mix aqui ele ajuda a ajustar o nosso sistema adaptativo e a gente poder ter um equilíbrio emocional. Então eu só passo aqui ó, no pulso, misturo, já sinto um pouco o cheiro. Se eu quiser, passo um pouquinho aqui também no ATM, inclusive aproveitando que eu sempre tenho uma certa atenção no ATM, posso passar um pouquinho aqui na base do pescoço, né, para já ir indo para o sistema límbico e eu consigo ter essa regulagem das emoções. Por quê? Eu acho que todo mundo aqui percebe, né? Quando as emoções estão desreguladas, a gente fica ali numa situação muito complicada. E por isso que a Lua, que representa as emoções, tem a sua queda em Escorpião, porque são emoções muito intensas. Né? Então, Escorpião fala de intensidade. Mas, claro, se a gente conseguir direcionar melhor essa intensidade, ela pode ser muito boa. Né? Porque imagina que você está fazendo um processo de cocriação. Né? Se você colocar a sua intensidade ali, você faz com que esse processo se desenvolva, aconteça. Né? Se você está fazendo um processo de cocriação e está só no mental e de repente não está colocando tanta energia ali, aquilo não acontece. Ana Lúcia, olá, seja bem-vinda. Então, é uma lua muito intensa. Agora, é claro, significa que nesse período todo, as nossas emoções podem estar numa turbulência enorme, principalmente por conta dos aspectos que estão ocorrendo aqui, que eu já vou descrever eles. Então, o que eu diria para todo mundo nesse período? Cuide das suas emoções. Né? Tenha bom sono, porque isso aí é científico, inclusive, se você não dorme bem, o seu humor fica totalmente desregulado. Né? Perceba a alimentação, os alimentos também influenciam muito no nosso humor. Né? Tenha momentos de meditação, de prazer. Né? Utilize cristais e óleos essenciais que auxiliam ali no processo de regulagem, porque a gente pode estar num período extremamente intenso. Porque veja só, embora o Sol entre em Sagitário agora, essa semana ainda, né? Ou seja, o Sol sai de Escorpião, ficou-se aquela marca da Lua Nova em Escorpião até a próxima Lua Nova. Então temos aí pelo menos, né, quase um mesinho aí pela frente, onde ficou essa marca forte de Escorpião. Então é como se o universo falasse, eu quero que a temporada de Escorpião desse ano seja dobrada. Né? Porque mesmo quando o Sol entrar em Sagitário, a gente vai carregar a energia da lunação de Escorpião. Até a próxima Lua Nova em Sagitário, que vai ser, né, daqui a um tempo.
Então pode ser um período de muita intensidade que possamos usar para o melhor, né? Então perceba também a sua vibração, os seus pensamentos, porque se você começar a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, isso vai se intensificar e aí, né, a espiral é para baixo. Se sua vibração começar a baixar também, muito cuidado com que você entre em contato, né? Sua vibração também vai lá para baixo. Agora, se você fizer coisas para elevar a vibração, elevar o pensamento, também pode ir para cima com a mesma intensidade. Escorpião fala de transformação, né? Então aquela transformação profunda que pode acontecer. E aí, isso pode estar valendo para todo mundo. Novamente, é Escorpião com contatos importantes entre planetas. E eu diria que, especialmente, veja planetas que são tocados no seu mapa e a área da vida que a Lua Nova cai. Porque é ali que você precisa passar por uma transformação. E se você tiver planetas sendo tocados, por exemplo, eu vou ter, como está acontecendo no grau 28, vai dar uma raspada por quadratura no meu Sol. Né? Vai dar uma raspada, raspada não, vai dar uma bela oposição ao meu Quirón. E, obviamente, eu já estou sentindo tudo isso. Então eu vou estar passando por transformações intensas e profundas em Quirón, que é a ferida, no Sol, que é a essência. Né? Vai falar bem com minha Vênus, então pode trazer transformações muito interessantes em termos de valores, relacionamentos. E cai na minha casa 9/10, ou seja, afeta minhas crenças, transformação de crenças e questões de carreira. Inclusive, eu estou preparando muita coisa aqui para o meu meio do céu. Né? Vou dar uma melhorada no meu Instagram, vou, enfim, fazer coisas bem interessantes a partir dessa lua nova. Né? Veio fortemente, é como se fosse um reloginho mesmo funcionando. Né? Então, vai ter muita transformação. E aí é legal você saber no seu mapa quais são os arquétipos que são tocados e qual é a área da vida. Né? Que área da vida que você está sendo convidada ou convidado a passar por uma grande transformação. E a transformação traz também o quê? Morte e renascimento. Né? Escorpião fala de morte e renascimento. Então pode ser uma área da vida que exija desapegos, que exige um processo de morrer para renascer. Né? E claro, isso pode ser muito simbólico. Né? O que você precisa deixar morrer para que surja o novo? A Flaviana falou, tem Urano e Nodo Norte no ascendente em Escorpião. Olha que interessante. Significa que você está bem na oposição de Urano a Urano, né? Então aquele momento fortíssimo que o Jung chamava de metanoia, e é o início da individuação, você está exatamente na oposição de Urano a Urano, porque se você tem Urano em Escorpião, né, se ele estiver principalmente no final, o Urano do céu que está em Touro está encarando o seu Urano de frente. Então é um momento realmente de muitas mudanças e o convite é a individuação. Urano é chamado de despertador cósmico. Alquimia. Né? Escorpião fala de alquimia. Escorpião fala de poder. Né? Então é o momento da gente poder acessar nosso poder interior. Inclusive, estou aqui, né? Que é a música da Shakira. Quem é da minha idade vai conhecer, né? Não sei se a galera que é mais nova conhece. Estou aqui com a minha Numita. Estou aqui trabalhando a minha Numita, uma pedra de certa forma rara, né? Ela não é tão comum. Se você encontrar, ela vai ser um pouquinho mais cara, mas é a pedra do bruxo, é uma pedra de muito poder. Estou com a minha Numita aqui trabalhando. Use os seus recursos para você poder se conectar com o seu poder interior, né? Com aquela coisa que faz com que você assuma o seu poder, saiba que você tem poder. Começa pela mente, Mercúrio voltou para Escorpião para lembrar disso. E, por fim, Escorpião fala muito de cura. Né? Cura e sexualidade. Aí são dois temas interessantíssimos, porque pode ser um momento de cura de sexualidade. Inclusive essa passagem por Lilith, né, de Lilith em Escorpião, e a presença de Lilith, né, a conjunção de Lilith com o Sol e a Lua ali, pode ser um momento de cura da sexualidade, de traumas, de assuntos relacionados à sexualidade. Então, é um período bem interessante. Se você tem alguma questão nesse sentido, é interessante olhar para isso. Né? E tenha coragem de falar. Né? De repente, num ambiente terapêutico, você possa falar mais sobre esse assunto. Tem gente que realmente guarda para si e aquilo fica ali sem ser desenvolvido, sem ser trabalhado. E a Lua em Escorpião, ou a Nova em Escorpião, inclusive com participação especial de Lilith, pode chamar a isso. Né? Agora vamos lá falar sobre o mapa em si e os aspectos que estão acontecendo. Primeiro eu quero dar uma olhadinha no mapa, a beleza que ficou esse mapa, porque eu falei, né? O ascendente aqui para o Brasil ficou Escorpião. Então,
elemento água total, predominando, ou seja, são muitas emoções, né? São tantas emoções. E o que a gente teve, né? Além de tudo, parece que o universo quis, uma coisa muito doida, porque o meio do céu também ficou em Câncer, ou seja, um signo de água. Então, veja, né? A gente poderia ter um ascendente outro que não seja água, poderíamos ter um ascendente em Libra, por exemplo, que traria uma temática do elemento ar. O meio do céu ficou em Câncer porque teve casa interceptada. Normalmente seria com ascendente escorpião, seria meio do céu em Leão, mas o universo quis que o meio do céu fosse Câncer, né? Então a gente está com a predominância total do elemento água, das emoções, fluir das emoções, reconhecer o poder das emoções. Novamente, as emoções podem se exaltar demais, então saiba ter esse autocontrole. E assim, a gente está tendo o Júpiter, que é o famoso grande benéfico, ali no signo de Câncer, exatamente no meio do céu, cravado no meio do céu. E o primeiro planeta a nascer, né, depois dessa lua nova, aliás, eu vou ver amanhã se eu vejo isso, né? Se eu ver, eu filmo aí para vocês. Né? Porque infelizmente aqui da varanda eu vejo só o pôr do sol, eu não consigo ver o nascer do sol. Mas de repente amanhã eu saio, até com esse objetivo de ver isso. Porque no momento, né, nesse dia de quinta-feira, o primeiro planeta a nascer será Vênus. Será Vênus. Então a gente vai ter a lua nova acontecendo quase no nascer do sol, porque acontece 3h47 da manhã, e, e Vênus está se apontando para o ascendente. Ou seja, Vênus vai surgir no horizonte antes do Sol, aquele pontinho brilhante lindo, e depois chega o Sol nascendo e a gente não vai ver a Lua, porque o Sol vai estar ofuscando a Lua, né? Mas vai ser um período muito lindo. Se eu conseguir filmar amanhã, enfim, tirar foto, eu posto no Instagram. Então lembra sempre de acompanhar aqui os stories, né? Então só isso já deixa o mapa lindo, porque a gente tem o grande benéfico Júpiter no meio do céu, em evidência ali, e fazendo trígono com a galera toda, e temos Vênus, que é a pequena benéfica, nascendo no céu. Né? Esse Urano tem a ver com mediunidade também, e Urano traz ou pede muitas mudanças e novidades vindo à tona. Urano pode ter a ver com mediunidade, mas no geral a gente atribui a Netuno, mas ele também traz intuições, insights muito fortes. É a mente cósmica, então é uma mente mais, né, avançada, então pode ser. E se ele pede mudanças, com certeza. Né? Urano é o planeta da mudança, né? O pessoal fala de plot twist, né, de muda as coisas, de surpresas, né? E ele convida a gente a viver o nosso processo de individuação. Ou seja, Urano, ele traz muito aquela frase, né? Torne-te quem tu és. E aí, para isso, tem que ter um processo de autoconhecimento para saber o que eu vim fazer aqui. Né? E algumas pessoas sofrem bastante na oposição de Urano a Urano, porque, né, não busca esse autoconhecimento. E assim, uma coisa que pode acontecer muito, e aí assim, na parte terapêutica a gente vê isso, né? Pessoas que pegam a síndrome de Peter Pan, né, que quando chega a oposição de Urano a Urano, quer voltar a ser adolescente, tem umas coisas bem assim que vão acontecendo também. Oposição de Urano a Urano é um marco. Né? Estamos falando ali de por volta dos 42 anos, então uma idade muito forte ali. Bom, e aí falando no Urano, eu já falei da beleza desse mapa, né? Dois benéficos, o grande benéfico e a pequena benéfica em evidência aqui no mapa, em destaque, vamos dizer assim. E a gente tem com uma marca muito forte, primeiramente, né, a conjunção com Mercúrio. Então, o planeta Mercúrio que está retrógrado, né, meus guias têm se comunicado comigo, maravilha, aproveita. E, inclusive eu postei sobre isso hoje. Né? Eu postei sobre isso hoje porque hoje estamos com o planeta Mercúrio fazendo contato lindíssimo com Netuno e com Urano. Né? Então quem não viu, veja no meu feed e aí curte lá, comenta, né, para movimentar também. Mas eu postei sobre isso hoje. E veja, né, isso que aconteceu hoje fica marcado para os próximos dias. Então muitos insights, muitas intuições, muitas comunicações podem vir aí ao longo dos próximos dias. Gratidão pelos coraçõezinhos. Os coraçõezinhos são sempre muito bem-vindos aqui. Então, a gente está com conjunção com Urano, com Mercúrio, que está retrógrado, ou seja, estamos naquele processo de revisão de crenças, porque começou em Sagitário e voltou para Escorpião para transformações profundas, para um mergulho profundos. Ou seja, que possível dor emocional, olha isso, pessoal,
como que se desenvolve? Que possível dor emocional criou uma crença que ficou profundamente enraizada? Né? Será que você, dando exemplo, né, você pode ter passado por um abandono na infância, sei lá, seu pai te esqueceu na escola e você ficou horas ali na escola e ficou naquele desespero, teve aquela coisa emocional muito forte e por isso gerou-se uma crença de não ter valor, né? De ninguém gosta de mim, de não ter segurança. Então olha que forte isso. Mercúrio que foi para Sagitário e começou a retrogradar em Sagitário, convidando, olhe para suas crenças, volta para Escorpião para falar, mergulhe em possíveis dores profundas que geraram essas crenças. E já adianto para todo mundo, né, porque eu já estou olhando 2026 nos atendimentos, os mercúrios retrógrados, né, de 2026 serão em signos de água. Né? Então, ano que vem, emoções serão muito revistas. Teremos aí a retrogradação no signo de Peixes, de Câncer e, por fim, em Escorpião novamente. A Lua Nova vai estar com a Vênus entrando no ascendente em Escorpião. Interessante demais. Então, você está, inclusive, dependendo, né? A Vênus pode estar em cima do seu ascendente. Uma coisa maravilhosa. Um momento de magnetismo, de beleza, enfim, se você quiser fazer alguma coisa em aparência, a Vênus dá uma abençoada ali. Então é bem interessante. E como Mercúrio está conjunto, então, a Sol e Lua, algumas pessoas vão ver, né? Ele está com busto, ele não está ali com muita força, porque na astrologia tradicional tem essa questão, né? Da combustão com o Sol, né? Sob os raios do Sol e casime. Então, sim, ele não está casime, ele não está numa conjunção exatíssima, mas ele está próximo. E assim, psiquicamente, o convite é olhe, né? Analise, tenha clareza naquilo que você precisa trabalhar. É como se esse Mercúrio, o deus Hermes, entrasse numa caverna e o Sol e a Lua vêm prestar uma luz. Vêm prestar uma luz para poder iluminar melhor. Né? Estou focada no trabalho em relação com clientes. Maravilha. E ó, estou te esperando, hein? Se você. Como eu falei, eu recebi o e-mail da Doterra, eu virando diretor, né, director, e esse foi só um pequeno passo, né? Porque director é uma posição ainda bem baixa, mas eu fiquei imaginando eu recebendo aí, né, e-mails falando que eu virei Gold, que eu virei Diamond e coisa do tipo. Então tem ali uma oportunidade muito interessante. Você que já tinha interesse, vem para aproveitar isso, porque vai ser bem legal. Né? Quem sabe aí, ano que vem eu vou ter uma equipe enorme ali de pessoas também levando saúde, levando cura para o mundo e ganhando muito dinheiro. Bom, então vamos trazer clareza e talvez aí melhorar a comunicação, né? Dar uma clareza aí na comunicação, o que tem que se conversar ali, né? Mas tem Mercúrio que está ali juntinho, mas o cara que mais provoca essa lua nova, porque assim, seria o único aspecto desafiador mesmo da lua nova, é Urano. Urano. O planeta Urano que está lá no signo de Touro, e olha só como que é, né? Urano voltou, isso é o relógio do universo. Isso é muito bonito, é o relógio do universo, porque Urano estava em Gêmeos, mas ele foi voltando na retrogradação para, no exato momento da Lua Nova, ele estar em oposição praticamente exata à Lua Nova. Então, se Urano ainda estivesse no início de Gêmeos, seria uma oposição mais fraca, mas ele já voltou para Touro. Urano está aqui, ó, no grau 29 de Touro. Então, Lua e Sol, grau 28 de Escorpião, Urano 29 de Touro, oposição com diferença de 1 grau. Então, muito forte. E Urano faz o quê? Desafia, né? Ele traz mudanças. O universo está pedindo mudanças para a gente. É aquela questão, né? Às vezes o universo, ainda mais por ser uma oposição, empurra uma mudança para a gente. Joga uma mudança no nosso colo e a gente tem que se virar. Né? Pode trazer uma surpresa ou um evento inesperado. Eu já recebi a minha surpresa e evento inesperado. Então ele pode trazer isso na vida. Veja a área da vida que isso está acontecendo também. Mas o grande convite de Urano é a libertação. Então, a libertação. Então aí você junta Escorpião, que é a transformação, e Urano, que é a libertação, uma transformação que liberta. Inclusive, dentro da minha visão, né, não tem isso muito certinho, porque são transpessoais, mas eu sou do time de astrólogos que tem o Urano como exaltado em Escorpião. Porque sim, Urano tem tudo a ver com mudança, Escorpião também tem a ver com mudança, Urano e Escorpião, para mim, é um Urano exaltado. Ou seja, Urano enxerga através do Sol e Lua seu signo de exaltação, ficando até mais forte.
mais ativado. E Urano pode trazer muitos insights. Então, é o que eu comentei. Sintonize a sua mente, né? Mexa bastante no seu Ajna Chakra. Eu gosto muito de massagear aqui, né? Seja na hora de dormir, seja a qualquer momento. Eu pego aqui com o dedo. Às vezes eu quero fazer mais forte, eu ponho aqui com essa parte do dedão, ó, e eu vou massageando. Às vezes eu vou sentindo alguma coisinha aqui. Massageio aqui também, que é parte do chakra, né? Massageio aqui. Se você tiver um óleo essencial, eu farei isso agora. Eu tenho esse aqui que ele já está diluído, por isso que eu vou passar. E é um mix especial de uma linha yoga, né? Não sei se está vendendo ainda, que é o Align, que é de alinhamento. Então eu posso fazer simplesmente isso daqui, ó. Eu molho o dedo aqui, ó, no óleo, viro, ficou meio que sujinho de óleo aqui, pouquinho mesmo, e eu posso passar aqui e ir fazendo esse massageamento. E os olhos vão estar ali ativando, né, trabalhando o meu Ajna Chakra. Além do mais, eu posso pegar um cristal ali de sintonia. Eu estou aqui, por exemplo, com a lápis lazuli, e eu posso ficar com a lápis lazuli. Posso também, se eu quiser, deitar um pouquinho com a lápis lazuli e deixar ela aqui em cima, né? Posso, como eu gosto de cutucar o corpo, né? Eu posso também, né, com a lápis lazuli, dar uma pressionada aqui e assim por diante. Então, assim, estimule o seu Ajna Chakra, estimule a possibilidade de receber insights e intuições. E esteja ouvindo, porque as intuições podem vir e você não perceber, né? Então procure silenciar a mente, procure limpar os canais. O Nadi Shodhana que eu falei ajuda a limpar os canais para você poder receber vários insights do universo, né? Touro na 7, espero que seja uma mudança boa, né? Ressacamentos, casamentos se estruturando, né? Quero mudanças, maravilha. Então veja, né? Até um tema interessante. Às vezes a pessoa vê Urano chegando na 7 e pode achar que é separação, mas não necessariamente. Pode ser uma reestruturação, uma mudança, uma nova vida, né? Para aquela área do relacionamento. Bom, Urano é o que desafia, né? É o que provoca essa lunação. Todos os outros planetas, tirando Marte e Vênus, né, que não estão num aspecto muito forte ali, até Plutão participa, né, não tão fortemente, mas o Plutão ali em Aquário participa. Todos os outros estão falando com essa lua nova. E estão falando bem, que é o chamado trígono. Então temos um grande trígono, onde o mais forte, né, o trígono mais forte é com Netuno. Netuno que sincronisticamente também estava em Áries, e na retrogradação voltou bem no momento da lua nova de Escorpião, ou seja, ele está no grau 29 de Peixes. Então ele está fazendo um trígono exato com a lua nova. Um trígono de água lindo, por quê? Porque Netuno, inclusive, está fortíssimo, ele é o regente de Peixes. E Netuno traz o quê? Inspiração. Espiritualidade. Né? Já falaram aqui, meus guias estão falando comigo. Então, Netuno está participando aí. Netuno traz o acesso ao inconsciente. Então, esse mergulho no inconsciente, esse mergulho no mundo dos sonhos. Né? Pessoal, quem ainda não aproveita os sonhos, eu sempre bato nessa tecla, porque, assim, primeiro, se você sonha, se você lembra, significa que provavelmente você pode estar tendo um sono legal. Né? É um bom indício, não quer dizer totalmente, mas é um indício legal. E você vai estar aproveitando as mensagens do universo. Né? Eu também, Urano em Touro na 7. Sou solteiro e nem sei mais o que pensar, só observando e realmente reestruturando a forma como me relaciono, mas o alto valor trouxe um pouco de solidão. Tudo bem, pode ser um momento, e de repente, ó, como o Urano é um planeta de surpresas, esse Urano na casa 7, Vênus no ascendente, trazendo todo esse trabalho do seu eu, traz transformações profundas onde você se sintoniza com o tipo de pessoa que você quer se relacionar. Talvez, né, nessa coisa de alto valor que você comentou, relacionamentos anteriores deixaram uma certa ferida, não foi tão legal, e aí está no momento de deixa eu me transformar, deixa eu renascer, para que eu possa renascer num novo nível e se me sintonizar com outro nível de relacionamento. Então, muito interessante, essa oposição ocorre no seu eixo 1,7, que é do relacionamento. Então, Netuno traz aí grandes insights. Você pode utilizar uma ametista, por exemplo, uma água marinha e se sintonizar com essa energia da intuição, da inspiração. Silencie a mente para você poder receber os sinais do universo. E, como eu falei, não é só os dois. Ainda temos, num efeito, não está tão forte,
em termos de grau, né, de exatidão do grau, mas está muito presente, desenhando o triângulo lindo que eu vou mostrar depois nos stories, com um grande trígono de água, que envolve quem? Né? Envolve ali o Júpiter e o Saturno, né, e o Netuno junto ali. Então, os dois grandões também, Júpiter e Saturno, estão apoiando, estão ajudando essa lua nova. Se a gente olhar, né, o desenho, temos praticamente dois diamantes desenhados no mapa da lua nova. Né, um diamante meio deitadinho, assim, um diamante de cabeça para baixo. E eu sempre olho, né, esse aspecto grande trígono, que na verdade eles chamam de pipa, eu prefiro chamar de diamante, né, porque a pipa fica voando lá, não sou muito chegado na pipa. Agora o diamante, você vê ele ali, e o diamante representa um potencial maravilhoso que está dentro da gente, que pode ser lapidado. Né? Tem até uma tirinha uma vez, né? Uma imagem que eu vi falando sobre meditação, muito legal, que é assim, imagina que tem um diamante no fundo de um lago. Só que aí o que acontece, vai alguém ali, começa a se debater na água, começa a pisotear ali na lama, e a água fica toda turva. Né? Fica ali toda cheia de lama, de barro, você não vê o diamante. Você está ali vendo aquela água turva e não vê o diamante. O que acontece? A nossa vida geralmente é esse debater na água o dia inteiro, incessante. Né? Então é muito barulho, é muito estímulo. Então é como se a todo momento a gente não estivesse vendo um diamante que está ali. E por isso a meditação, por isso a beleza do sono profundo, onde você silencia, né? Procura ficar ali na maior tranquilidade possível, ou seja, a lama vai baixando, o lago vai ficando cristalino de novo e você vê o diamante no fundo do lago. Esse diamante no fundo do lago está dentro de cada um. Né? Então, esse diamante do mapa aqui, ele pode ser enxergado e lapidado nesse momento. Novamente, é um presente para a gente poder terminar esse 2025. E já vamos entrar aí em 2026. Né? Que é um ano de inícios de mudanças muito fortes. Bom, aí a gente tem, né, além de tudo que eu já falei, ainda temos o ascendente em Escorpião, a Vênus em Escorpião, a Lilith em Escorpião, como eu falei, participando. Então a força de Escorpião está no seu máximo aí. Muita, muita energia de Escorpião. Para quem gosta, por exemplo, de obsidiana, pode ser um dia de obsidiana. Né? Aí tem aquela obsidiana preta, mais forte ali, né? Mas tem também a obsidiana morrogane, que ela é meio avermelhada. Tem a obsidiana floco de neve, que ela é um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais tranquila, porque ela mistura um pouco do branco ali, o cinzentado. Quem é da obsidiana pode utilizar. Mas também podemos utilizar um quartzo fumê. Né? Eu estou aqui com a minha numita, também tem tudo a ver com a energia de Escorpião. Cadê a minha numita? Eu tirei ela do bolso, voltou aqui, tá aqui, ó. Eu estou com a minha numita, que é uma pedra muito interessante, é essa é uma das pedras mais antigas do nosso planeta. Ela tem literalmente bilhões e bilhões de anos, né, a numita. E aí é isso. Né? Então, olha que lua, falei bastante, mas em resumo, é uma lua de transformação. Né? A gente pode iniciar grandes transformações na área da vida em que ela está caindo. Aí qual que é o meu convite para todo mundo aqui? Tem o seu mapa. Se você não tem o seu mapa, você ouve tudo que eu estou falando, com certeza pode refletir, pode meditar em muita coisa, mas se você tem o seu mapa, você começa a interagir, você começa a ver, né? Então, veja se você tem planetas, primeira coisa, né? Perto do grau 28 de Escorpião, porque aí é uma ativação por conjunção a mais forte. Veja se você tem planetas, né, algum ponto importante perto do grau 28 de Touro, como eu tenho, né, o Quirón em Touro, ou seja, o meu Quirón está sendo ativado, e eu já vi assunto quironiano vindo fortemente hoje. É muito interessante observar no mapa as coisas acontecendo. E também, se você tem planetas ou pontos ali importantes, nos últimos graus também, grau 28 de Leão ou Aquário. Eu tenho, por exemplo, o meu Sol entre o grau 25 e o grau 24 e 25 de Aquário. Então eu recebo uma quadratura em cima do meu Sol. E para quem conhece bem o mapa, você pode ver também grau 28, próximo de 28 de outros signos de água, que recebem um grande trígono, como eu estou recebendo no ascendente, pelo ascendente em peixes. Né? Então, assim, tem outras coisas que você pode olhar também. Mas o mais forte, sem dúvida, é quem tem planetas ali em Escorpião. Olha lá, a Cris falou, minha roda da fortuna está no grau 29 de Touro, onde está o Urano, né? Só que a roda da fortuna, lembra, ela é um ponto virtual, ela é um ponto que nasce do Sol e da Lua e do ascendente. Você tem que estar vivendo o melhor da sua
do seu Sol, da sua Lua em ascendente, para você poder manifestar a roda da fortuna. E falando em roda da fortuna, a roda da fortuna desse mapa da revolução da Lua Nova também está em Escorpião. A roda da fortuna está no grau 2 de Escorpião e exatamente no ascendente. Né? Então, também, olha só, mais um ponto fortalecendo a energia escorpionina. A Mari falando, estava esperando essa live, chegou, vamos lá. Estou aqui já terminando ela, né? Mas muita coisa que a gente conversou aqui, depois eu faço upload, né, para todo mundo também ver no YouTube ou no Spotify com calma. Então veja se você tem planetas que estão sendo aí ativados, né, por essa energia da Lua Nova e qual é a área da vida que ela está caindo. Porque a área da vida vai dizer exatamente a área da vida que você tem que trabalhar, como eu olhei no meu mapa. No meu mapa é casa 9 e casa 10, crenças e carreira. Então, esses dois temas estão sendo fortíssimos para eu trabalhar. Se fosse, por exemplo, uma casa 5, eu ia falar criatividade, eu tenho que trabalhar muito minha criatividade. Se fosse casa 11, meus projetos, meus grupos, mas no meu caso é casa 9/10. Então é minhas crenças e a novidade ali na carreira. Então eu olho o que eu tenho que trabalhar. Então veja no seu mapa. Eu vou fazer o seguinte, né? Já tem uma caixinha de pergunta aberta, depois amanhã eu vou abrir outra, eu estou procurando sempre abrir. E lembra daquele combinado, pessoal. Você que é uma pessoa que sempre interage, que ajuda a compartilhar, que curte, você manda a fotinho do seu mapa, eu posso dar alguns insights aí dessa lua nova, né? Então, para quem está aí nesse processo comigo, de repente eu olho o seu mapa, lembra, manda a mandala, tá? Manda a mandala do mapa, e aí eu vou ver direitinho, olha, ó, o grau 28 de Escorpião está aqui, e a lua nova cai aqui, eu falo algumas palavras ali que podem ajudar. Pessoal, é isso. Então, vou ficando por aqui, porque eu já estou novamente com os motores desligando aí cada vez mais, já estou me entrando na minha intuição do sono, né? E, olha lá, tiver a roda da fortuna, é 3 graus de Escorpião, o retorno. Mas a roda da fortuna, como eu falei, né, ela não é que ela fica girando no céu. A roda da fortuna é sempre um ponto que é um cálculo feito entre onde está o Sol, a Lua e onde está o ascendente. Né? Então, nesse caso, como o Sol, a Lua e o ascendente estão em Escorpião, a roda da fortuna caiu exatamente em Escorpião. Né? Então, a roda da fortuna em si não teria a coisa do retorno, porque ela não é um objeto no céu que fica rodando. Né? Mas, obviamente, com esse mapa congelado da Lua Nova, a sua roda da fortuna pode ser ativada assim. Então, aproveita. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário, mesmo que seja depois na gravação, um comentário é bem legal. Deixa o seu like e compartilha com outras pessoas. Se estiver vendo em outra plataforma, seja Spotify ou YouTube, também deixa o comentário e o like, se inscreve para receber todas as notificações. E lembra que tem um curso de astrologia que você pode se inscrever também aqui embaixo. E quer saber sobre atendimento, manda o e-mail ali para a gente poder ir conversando até esse final do ano. Um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion, uma ótima noite, uma ótima madrugada, que todo mundo tenha sonhos inspiradores, que é o que eu quero ter essa madrugada, e até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.